Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 24 e versículo de número 25. Nós estamos numa campanha, na quarta semana, partindo para a última segunda-feira, com um tema proposto pelo Espírito Santo: transferência de riquezas. Algumas pessoas, quando eu postei na internet, não entenderam muito a revelação e já aderiram um evangelho que andam pregando somente prosperidade. Mas o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata, amém, irmãos? Olha para alguém que está perto de você e diga assim: você é filho do rei. Diga para alguém. Diga logo: você tem direito a heranças. Você crê nisso, irmão? Então, se você é filho do rei, você tem direito à herança do pai, amém? Nós temos esse direito. Segunda Crônicas, capítulo 20. Irmãos, eu estou ministrando essa pequena palavra já de abertura, porque hoje eu não vou deixar de ter essa honra do nosso pastor pregar, irmão, amém? Nós queremos ouvir hoje o pastor Cláudio ministrando a palavra do Senhor aqui, amém, queridos? Capítulo 20, versículo 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor: nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas. Repita: acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Repita: objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Amém, queridos? Repita comigo: transferência de riquezas. Quando eu coloquei esse tema, porque o Espírito Santo revelou algo a mim, o Senhor disse algo precioso para mim. Deus disse para mim que quem está debaixo de promessa, ele não precisa usar as suas armas, nem a sua própria força. A maior arma de quem tem promessa é a oração. Josafá, ele foi aflito por uma multidão de inimigos. Você conhece a história, eu não vou pregar, mas a notícia que chega ao rei é que ele está cercado. Inimigos de vários lugares estão oprimindo. Uma grande guerra nacional está sendo travada. Josafá, ele, como todo homem de carne e osso, ele teme, ele tem medo, porém ele consegue vencer o medo. Se tem uma coisa que faz com que nós venhamos ser bloqueados de avançar ou retroceder, se chama o medo. O medo é uma das armas mais poderosas de Satanás, de nossos inimigos. O inimigo, ele usa a afronta, ele usa a ameaça para causar o medo dentro de nós, e logo o medo, quando chega, faz com que nós venhamos ser travados, paralisados, bloqueados. Ora, o rei Josafá teve medo, porém eu aprendo muito com esse rei, porque quando ele tem a notícia, que é uma notícia negativa, não é favorável, Josafá, ele toma uma decisão junto ao seu reino. Ele decide que o povo jejue, e ele então aplica uma oração. Ele começa a orar e a jejuar, porque não há outra forma de vencermos os nossos inimigos se não for através da oração, através da nossa fé. E aonde está aqui, eu termino, que eu posso atribuir a transferência de riquezas?
É interessante que Josafá tem muitos inimigos armados, todos bem armados, soldados de guerra, inimigos preparados para matar. Josafá ora, e nesse momento de crise nacional, é interessante que Deus nunca se cala. Deus usa até levita para profetizar. A Bíblia diz que um levita se levanta no meio dessa nação, vai até o rei e diz que nessa peleja eles não teriam que pelejar. Josafá, ele prossegue, ele agora coloca levitas, tangedores, na frente dessa batalha. E o que eu acho interessante é que na frente dessa guerra não foi soldados com espada, nem com lança, nem com escudo, mas a Bíblia diz que o Senhor, ele faz um mover no arraial dos inimigos, ao ponto que ao amanhecer, eu resumo, o único trabalho que eles tiveram de fazer foi de colher. Detalhe que tudo aquilo que eles vão colher são riquezas, objetos preciosos, bens materiais que eram de seus inimigos, mas eles não guerrearam, eles não pelejaram com armas, com lança, com espada, simplesmente oraram e jejuaram. E a Bíblia diz que naquele momento a ordem do Senhor é essa: somente adore. A adoração, logo aqui eu aprendo 3 armas poderosas contra nossos inimigos. Primeiro, no meio da nossa crise, não deixamos de jejuar. No meio da afronta, não paramos de orar. E quando o inimigo se apresenta diante de nós, adore. Olha para o teu irmão e diga: a sua adoração é a maior arma num campo de batalha. Alguém está entendendo isso? Se tem uma coisa que o diabo detesta, se tem uma coisa que Satanás detesta, é um crente que tem tudo para estar atribulado, ele tem tudo para estar afligido, as circunstâncias estão falando para ele parar, o inimigo está dizendo: vou te matar, e de repente o inimigo, quando encontra a posição desse crente, não encontra ele de pé, mas se humilhando. Se tem uma coisa que irrita o inferno, é uma igreja que adora. Aleluia. Por isso o Senhor diz: eu estou atrás dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quantos querem sair daqui hoje com uma resposta de Deus? Então coloque essa mão abençoada no ombro de alguém, ou aponte para alguém e diga: a sua adoração faz o céu se mover ao seu favor. Alguém pode glorificar aqui nessa noite? Alguém veio adorar aqui nessa noite? Alguém pode adorar o nome do Senhor? Enquanto você adora o Senhor, Ele traz resposta para o teu problema. Alguém entende isso? Enquanto você adora o Senhor, Deus está indo na frente da tua peleja. Aí o rei Josafá vai ser usado por Deus, e ele vai atribuir ao povo, liberar uma palavra de fortalecimento espiritual. 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 20: creia no teu Deus e estarás seguro. Não creia em arma, não creia em mais nada, somente confia no Senhor. Creia no teu Deus e estarás seguro. Creia nos profetas e prosperareis. É algo profético. Não se espante da onde é que vai chegar o recurso para sua mão. Isso é profético. Escute o que eu estou liberando. Se você crê que eu sou profeta, o recurso vai vir de um lugar inesperado, da onde você menos espera, e você não vai ter que fazer força. Deus vai alabará seminai jergnarai. Deus vai alabará shuri ergnarai.
Deus vai usar até o inimigo para entregar a bênção que Deus tem reservada para você. Deus tira da mão de quem tem para colocar na mão de quem tem promessa. Deus está transferindo. Se prepare esse ano. Eu estou debaixo de uma revelação de Deus. Essa campanha é debaixo de uma revelação do Senhor. Transferência de riqueza. Todos os despojos de valores, de riquezas. Eu estou ministrando para quem vai sair da crise, irmão. Não de mão vazia, mas de mão cheia. Que vai ser um abençoador da obra. Se prepare. O teu dízimo será o maior da tua igreja. Você será o maior abençoador do reino. Você crê nisso, irmão? Vai ter que demorar 3 dias para catar tudo que Deus vai dar, irmão. Meu Deus, e tão grande que é, irmão. Você acredita nessa palavra? Então aplauda o nome do Senhor, irmão. Oh glória. Oh glória a Deus, irmão. Eu estou sentindo, eu estou todo arrepiado, irmão. Tem igreja que não crê na palavra, né, irmão? Se tem uma coisa que eu confio é na palavra do Senhor, irmão. Eu estou ministrando aqui, Deus falando, me dando várias revelações, sabe? Descendo várias coisas aqui importantes aqui. Se prepare. Tem pessoas que estavam do seu lado que perderam uma grande oportunidade. Teve gente que te abandonou na hora que você mais precisou. Isso é só uma estratégia de Deus. Essas pessoas não estavam preparadas para ver o que Deus tem para fazer na tua vida. Elas iam ser pedra de tropeço, iam atrapalhar o agir de Deus. Porque tem pessoas que estão do seu lado, mas são pesos espirituais. Elas não estão preparadas, porque a promessa não está sobre elas, está sobre você. Aí Deus tira de perto quem atrapalha o cumprimento da profecia. Você já ouviu aquele ditado? Minha mãe falava muito isso. Antes só do que? Não está na Bíblia não. Capítulo 1 de Frank, versículo, né, da Dona Elma. Amém? Quem se mistura com porco, isso aí tudo eu escutei na infância, mas não, eu não aprendi, só aprendi depois. Amém, irmãos? Hoje a gente usa. Glória a Deus. Eu prefiro andar sozinho, irmãos. Na minha caminhada espiritual, muitas pessoas, por não nos conhecer, por andar não muito próximo, amém? Às vezes pela nossa postura, nos tem por soberbo, nos tem por arrogante, nos tem por uma pessoa prepotente. Porque nem sempre, olha para mim, o profeta ele é obrigado a ficar rindo. Você que está ligado espiritualmente em batalha e guerra espiritual o tempo todo, geralmente você tem uma feição sisuda. Ainda mais eu que vim do tatame, né, irmão? Você já pensou? Um camarada sair da faixa preta de dentro do tatame e depois fica com aquela cara de bailarina. Não tem como, meu irmão, Deus vai usar cada um do seu jeito. Alguém está entendendo isso? Diga glória a Deus. O cara era comediante, o cara vai ficar rindo, irmão. O cara era lutador, o cara vai virar bailarina. Agora não tem como. Amém? Cada um de uma forma que Deus vai utilizar. Mas o Senhor ele vai usar. Amém? E ele confunde a cabeça de quem pensa que tem. Amém? Deus vai levantar você nessa geração. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 24 e versículo de número 25. Nós estamos numa campanha, a 4ª semana, partindo para a última segunda-feira, com um tema proposto pelo Espírito Santo: transferência de riquezas. Algumas pessoas, quando eu postei na internet, não entenderam muito a revelação e já aderiram a um evangelho que andam pregando somente prosperidade. Mas o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata, amém, irmãos? Olha para alguém que está perto de você e diga assim: você é filho do rei. Diga para alguém. Diga logo, você tem direito a heranças. Você crê nisso, irmão? Então, se você é filho do rei, você tem direito à herança do pai. Amém?
Nós temos esse direito. 2 Crônicas capítulo 20. Irmãos, eu estou ministrando essa pequena palavra já de abertura, porque hoje eu não vou deixar de dar essa honra do nosso pastor pregar, irmão. Amém? Nós queremos ouvir hoje o pastor Cláudio ministrando a palavra do Senhor aqui. Amém, queridos? Capítulo 20, versículo 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas. Repita: acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Repita: objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Amém, queridos? Repita comigo: transferência de riquezas. Quando eu coloquei esse tema, porque o Espírito Santo revelou algo a mim, o Senhor disse algo precioso para mim. Deus disse para mim que quem está debaixo de promessa, ele não precisa usar as suas armas, nem a sua própria força. A maior arma de quem tem promessa é a oração. Josafá, ele foi aflito por uma multidão de inimigos. Você conhece a história, eu não vou pregar, mas a notícia que chega ao rei é que ele está cercado. Inimigos de vários lugares estão oprimindo. Uma grande guerra nacional está sendo travada. Josafá, ele, como todo homem de carne e osso, ele teme, ele tem medo, porém ele consegue vencer o medo. Se tem uma coisa que faz com que nós venhamos ser bloqueados de avançar ou retroceder, se chama o medo. O medo é uma das armas mais poderosas de Satanás, de nossos inimigos. O inimigo, ele usa a afronta, ele usa a ameaça para causar o medo dentro de nós, e logo o medo, quando chega, faz com que nós venhamos ser travados, paralisados, bloqueados. Ora, o rei Josafá teve medo, porém eu aprendo muito com esse rei, porque quando ele tem a notícia, que é uma notícia negativa, não é favorável, Josafá, ele toma uma decisão junto ao seu reino. Ele decide que o povo jejue, e ele então aplica uma oração. Ele começa a orar e a jejuar, porque não há outra forma de vencermos os nossos inimigos se não for através da oração, através da nossa fé. E aonde está aqui, eu termino, que eu posso atribuir a transferência de riquezas? É interessante que Josafá tem muitos inimigos armados, todos bem armados, soldados de guerra, inimigos preparados para matar. Josafá ora, e nesse momento de crise nacional, é interessante que Deus nunca se cala. Deus usa até levita para profetizar. A Bíblia diz que um levita se levanta no meio dessa nação, vai até o rei e diz que nessa peleja eles não teriam que pelejar. Josafá, ele prossegue, ele agora coloca levitas, tangedores, na frente dessa batalha. E o que eu acho interessante é que na frente dessa guerra não foi soldados com espada, nem com lança, nem com escudo, mas a Bíblia diz que o Senhor, ele faz um mover no arraial dos inimigos, ao ponto que ao amanhecer, eu resumo,
O único trabalho que eles tiveram de fazer foi de colher. Detalhe que tudo aquilo que eles vão colher são riquezas, objetos preciosos, bens materiais que eram de seus inimigos. Mas eles não guerrearam, eles não pelejaram com armas, com lança, com espada, simplesmente oraram e jejuaram. E a Bíblia diz que naquele momento a ordem do Senhor é essa: somente adore. A adoração, logo aqui eu aprendo 3 armas poderosas contra nossos inimigos. Primeiro, no meio da nossa crise, não deixamos de jejuar. No meio da afronta, não paramos de orar. E quando o inimigo se apresenta diante de nós, adore. Olha para o teu irmão e diga: a sua adoração é a maior arma num campo de batalha. Alguém está entendendo isso? Se tem uma coisa que o diabo detesta, se tem uma coisa que Satanás detesta, é um crente que tem tudo para estar tribulado, ele tem tudo para estar afligido. As circunstâncias estão falando para ele parar. O inimigo está dizendo: vou te matar. E de repente o inimigo, quando encontra a posição desse crente, não encontra ele de pé, mas se humilhando. Se tem uma coisa que irrita o inferno, é uma igreja que adora. Aleluia. Por isso o Senhor diz: eu estou atrás dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quantos querem sair daqui hoje com uma resposta de Deus? Então coloque essa mão abençoada no ombro de alguém, ou aponte para alguém e diga: a sua adoração faz o céu se mover ao seu favor. Alguém pode glorificar aqui nessa noite? Alguém veio adorar aqui nessa noite? Alguém pode adorar os nomes do Senhor? Enquanto você adora o Senhor, Ele traz resposta para o teu problema. Alguém entende isso? Enquanto você adora o Senhor, Deus está indo na frente da tua peleja. Aí o rei Josafá vai ser usado por Deus, e ele vai atribuir ao povo, liberar uma palavra de fortalecimento espiritual. 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 20: creia no teu Deus e estarás seguro. Não creia em arma, não creia em mais nada, somente confia no Senhor. Creia no teu Deus e estarás seguro. Creia nos profetas e prosperareis. É algo profético. Não se espante da onde é que vai chegar o recurso para sua mão. Isso é profético. Escute o que eu estou liberando. Se você crê que eu sou profeta, o recurso vai vir de um lugar inesperado, da onde você menos espera, e você não vai ter que fazer força. Deus vai alabar seminai jergnara. Deus vai alabar shuriergnar. Deus vai usar até o inimigo para entregar a bênção que Deus tem reservada para você. Deus tira da mão de quem tem para colocar na mão de quem tem promessa. Deus está transferindo. Se prepare esse ano. Eu estou debaixo de uma revelação de Deus. Essa campanha é debaixo de uma revelação do Senhor. Transferência de riqueza. Todos os despojos de valores, de riquezas. Eu estou ministrando para quem vai sair da crise, irmão. Não de mão vazia, mas de mão cheia, que vai ser um abençoador da obra. Se prepare, o teu dízimo será o maior da tua igreja. Você será o maior abençoador do reino. Você crê nisso, irmão? Vai ter que demorar 3 dias para catar tudo que Deus vai dar, irmão. Meu Deus, e tão grande que é, irmão.
Você acredita nessa palavra? Então aplauda o nome do Senhor, irmão. Ô glória! Ô glória a Deus, irmão. Eu estou todo arrepiado, irmão. Tem crente que não crê na palavra, né, irmão? Se tem uma coisa que eu confio é na palavra do Senhor, irmão. Eu estou ministrando aqui, Deus falando, me dando várias revelações, sabe? Descendo várias coisas aqui importantes aqui. Se prepare. Tem pessoas que estavam do seu lado que perderam uma grande oportunidade. Teve gente que te abandonou na hora que você mais precisou. Isso é só uma estratégia de Deus. Essas pessoas não estavam preparadas para ver o que Deus tem para fazer na tua vida. Elas iam ser pedra de tropeço, iam atrapalhar o agir de Deus. Porque tem pessoas que estão do seu lado, mas são pesos espirituais. Elas não estão preparadas, porque a promessa não está sobre elas, está sobre você. Aí Deus tira de perto quem atrapalha o cumprimento da profecia. Você já ouviu aquele ditado? Minha mãe falava muito isso. Antes só do que? Não está na Bíblia não. Capítulo 1 de Frank, versículo, né, da Dona Elma. Amém? Quem se mistura com porco, isso aí tudo eu escutei na infância, mas não, eu não aprendi, só aprendi depois. Amém, irmãos? Hoje a gente usa. Glória a Deus. Eu prefiro andar sozinho, irmãos. Na minha caminhada espiritual, muitas pessoas, por não nos conhecer, por andar não muito próximo, amém? Às vezes pela nossa postura, nos tem por soberbo, nos tem por arrogante, nos tem por uma pessoa prepotente. Porque nem sempre, olha para mim, o profeta ele é obrigado a ficar rindo. Você que está ligado espiritualmente em batalha e guerra espiritual o tempo todo, geralmente você tem uma feição sisuda. Ainda mais eu que vim do tatame, né, irmão? Você já pensou? Um camarada sai da faixa preta de dentro do tatame e depois fica com aquela cara de bailarina. Não tem como, meu irmão, Deus vai usar cada um do seu jeito. Alguém está entendendo isso? Diga glória a Deus. O cara era comediante, o cara vai ficar rindo, irmão. O cara era lutador, o cara vai virar bailarina agora? Não tem como. Amém? Cada um de uma forma que Deus vai utilizar. Mas o Senhor, Ele vai usar. Amém? E Ele confunde a cabeça de quem pensa que tem. Amém? Deus vai levantar você nessa geração. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 24 e versículo de número 25. Nós estamos numa campanha, na quarta semana, partindo para a última segunda-feira, com um tema proposto pelo Espírito Santo: transferência de riquezas. Algumas pessoas, quando eu postei na internet, não entenderam muito a revelação e já aderiram um evangelho que andam pregando somente prosperidade. Mas o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata, amém, irmãos? Olha para alguém que está perto de você e diga assim: você é filho do rei. Diga para alguém. Diga logo, você tem direito a heranças. Você crê nisso, irmão? Então, se você é filho do rei, você tem direito à herança do pai, amém? Nós temos esse direito. 2 Crônicas, capítulo 20. Irmãos, eu estou ministrando essa pequena palavra já de abertura, porque hoje eu não vou deixar de ter essa honra do nosso pastor pregar, irmão. Amém? Nós queremos ouvir hoje o pastor Cláudio ministrando a palavra do Senhor aqui, amém, queridos? Capítulo 20, versículo 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas. Repita: acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância,
assim como objetos preciosos. Repita: objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Amém, queridos? Repita comigo: transferência de riquezas. Quando eu coloquei esse tema, porque o Espírito Santo revelou algo a mim, o Senhor disse algo precioso para mim. Deus disse para mim que quem está debaixo de promessa, ele não precisa usar as suas armas, nem a sua própria força. A maior arma de quem tem promessa é a oração. Josafá, ele foi aflito por uma multidão de inimigos. Você conhece a história, eu não vou pregar, mas a notícia que chega ao rei é que ele está cercado. Inimigos de vários lugares estão oprimindo. Uma grande guerra nacional está sendo travada. Josafá, ele, como todo homem de carne e osso, ele teme, ele tem medo, porém ele consegue vencer o medo. Se tem uma coisa que faz com que nós venhamos ser bloqueados de avançar ou retroceder, se chama o medo. O medo é uma das armas mais poderosas de Satanás, de nossos inimigos. O inimigo, ele usa a afronta, ele usa a ameaça para causar o medo dentro de nós, e logo o medo, quando chega, faz com que nós venhamos ser travados, paralisados, bloqueados. Ora, o rei Josafá teve medo, porém eu aprendo muito com esse rei, porque quando ele tem a notícia, que é uma notícia negativa, não é favorável, Josafá, ele toma uma decisão junto ao seu reino. Ele decide que o povo jejue, e ele então aplica uma oração. Ele começa a orar e a jejuar, porque não há outra forma de vencermos os nossos inimigos se não for através da oração, através da nossa fé. E aonde está aqui, eu termino, que eu posso atribuir a transferência de riquezas? É interessante que Josafá tem muitos inimigos armados, todos bem armados, soldados de guerra, inimigos preparados para matar. Josafá ora, e nesse momento de crise nacional, é interessante que Deus nunca se cala. Deus usa até levita para profetizar. A Bíblia diz que um levita se levanta no meio dessa nação, vai até o rei e diz que nessa peleja eles não teriam que pelejar. Josafá, ele prossegue, ele agora coloca levitas, tangedores, na frente dessa batalha. E o que eu acho interessante é que na frente dessa guerra não foi soldados com espada, nem com lança, nem com escudo, mas a Bíblia diz que o Senhor, ele faz um mover no arraial dos inimigos, ao ponto que ao amanhecer, eu resumo, o único trabalho que eles tiveram de fazer foi de colher. Detalhe que tudo aquilo que eles vão colher são riquezas, objetos preciosos, bens materiais que eram de seus inimigos, mas eles não guerrearam, eles não pelejaram com armas, com lança, com espada, simplesmente oraram e jejuaram. E a Bíblia diz que naquele momento a ordem do Senhor é essa: somente adore. A adoração, logo aqui eu aprendo 3 armas poderosas contra nossos inimigos. Primeiro, no meio da nossa crise, não deixamos de jejuar. No meio da afronta, não paramos de orar. E quando o inimigo se apresenta diante de nós, adore. Olha para o teu irmão e diga: a sua adoração é a maior arma num campo de batalha.
Alguém está entendendo isso? Se tem uma coisa que o diabo detesta, se tem uma coisa que Satanás detesta, é um crente que tem tudo para estar tribulado, ele tem tudo para estar afligido, as circunstâncias estão falando para ele parar, o inimigo está dizendo vou te matar, e de repente o inimigo, quando encontra a posição desse crente, não encontra ele de pé, mas se humilhando. Se tem uma coisa que irrita o inferno, é uma igreja que adora. Aleluia. Por isso o Senhor diz: eu estou atrás dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quantos querem sair daqui hoje com uma resposta de Deus? Então coloque essa mão abençoada no ombro de alguém, ou aponte para alguém e diga: a sua adoração faz o céu se mover ao seu favor. Alguém pode glorificar aqui nessa noite? Alguém veio adorar aqui nessa noite? Alguém pode adorar o nome do Senhor? Enquanto você adora o Senhor, Ele traz resposta para o teu problema. Alguém entende isso? Enquanto você adora o Senhor, Deus está indo na frente da tua peleja. Aí o rei Josafá vai ser usado por Deus, e ele vai atribuir ao povo e liberar uma palavra de fortalecimento espiritual. 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 20. Creia no teu Deus e estarás seguro. Não creia em arma, não creia em mais nada, somente confia no Senhor. Creia no teu Deus e estarás seguro. Creia nos profetas e prosperareis. É algo profético. Não se espante da onde é que vai chegar o recurso para sua mão. Isso é profético. Escute o que eu estou liberando. Se você crê que eu sou profeta, o recurso vai vir de um lugar inesperado, da onde você menos espera, e você não vai ter que fazer força. Deus vai alabará seminai jergnarai. Deus vai alabará shuriergnar. Deus vai usar até o inimigo para entregar a bênção que Deus tem reservada para você. Deus tira da mão de quem tem para colocar na mão de quem tem promessa. Deus está transferindo. Se prepare esse ano. Eu estou debaixo de uma revelação de Deus. Essa campanha é debaixo de uma revelação do Senhor. Transferência de riqueza. Todos os despojos de valores, de riquezas. Eu estou ministrando para quem vai sair da crise, irmão. Não de mão vazia, mas de mão cheia, que vai ser um abençoador da obra. Se prepare, o teu dízimo será o maior da tua igreja. Você será o maior abençoador do reino. Você crê nisso, irmão? Vai ter que demorar 3 dias para catar tudo que Deus vai dar, irmão. Meu Deus, e tão grande que é, irmão. Você acredita nessa palavra? Então aplauda o nome do Senhor, irmão. Oh glória! Oh glória a Deus, irmão. Eu estou sentindo, eu estou todo arrepiado, irmão. Tem igreja que não crê na palavra, né, irmão? Se tem uma coisa que eu confio, é na palavra do Senhor, irmão. Eu estou ministrando aqui, Deus falando, me dando várias revelações, sabe? Descendo várias coisas aqui importantes aqui. Se prepare. Tem pessoas que estavam do seu lado que perderam uma grande oportunidade. Teve gente que te abandonou na hora que você mais precisou. Isso é só uma estratégia de Deus. Essas pessoas não estavam preparadas para ver o que Deus tem para fazer na tua vida. Elas iam ser pedra de tropeço, iam atrapalhar o agir de Deus. Porque tem pessoas que estão do seu lado, mas são pesos espirituais.
Elas não estão preparadas, porque a promessa não está sobre elas, está sobre você. Aí Deus tira de perto quem atrapalha o cumprimento da profecia. Você já ouviu aquele ditado? Minha mãe falava muito isso. Antes só do que? Não está na Bíblia não. Capítulo 1 de Frank, versículo, né, da Dona Elma. Amém? Quem se mistura com porco, isso aí tudo eu escutei na infância, mas não, eu não aprendi, só aprendi depois. Amém, irmãos? Hoje a gente usa. Glória a Deus. Eu prefiro andar sozinho, irmãos. Na minha caminhada espiritual, muitas pessoas, por não nos conhecer, por andar não muito próximo, amém? Às vezes pela nossa postura, nos tem por soberbo, nos tem por arrogante, nos tem por uma pessoa prepotente, porque nem sempre, olha para mim, o profeta ele é obrigado a ficar rindo. Você que está ligado espiritualmente em batalha e guerra espiritual o tempo todo, geralmente você tem uma feição sisuda. Ainda mais eu que vim do tatame, né, irmão? Você já pensou? Um camarada sai da faixa preta de dentro do tatame e depois fica com aquela cara de bailarina. Não tem como, meu irmão, Deus vai usar cada um do seu jeito. Alguém está entendendo isso? Diga glória a Deus. O cara era comediante, o cara vai ficar rindo, irmão. O cara era lutador, o cara vai virar bailarina. Agora não tem como. Amém? Cada um de uma forma que Deus vai utilizar. Mas o Senhor, Ele vai usar. Amém? E Ele confunde a cabeça de quem pensa que tem. Amém? Deus vai levantar você nessa geração. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 24 e versículo de número 25. Nós estamos numa campanha, na quarta semana, partindo para a última segunda-feira, com um tema proposto pelo Espírito Santo: transferência de riquezas. Algumas pessoas, quando eu postei na internet, não entenderam muito a revelação e já aderiram um evangelho que andam pregando somente prosperidade. Mas o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata, amém, irmãos? Olha para alguém que está perto de você e diga assim: você é filho do rei. Diga para alguém. Diga logo, você tem direito a heranças. Você crê nisso, irmão? Então, se você é filho do rei, você tem direito à herança do pai. Amém? Nós temos esse direito. 2 Crônicas, capítulo 20. Irmãos, eu estou ministrando essa pequena palavra já de abertura, porque hoje eu não vou deixar de ter essa honra do nosso pastor pregar, irmão. Amém? Nós queremos ouvir hoje o pastor Cláudio ministrando a palavra do Senhor aqui. Amém, queridos? Capítulo 20, versículo 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas. Repita: acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Repita: objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Amém, queridos? Repita comigo: transferência de riquezas. Quando eu coloquei esse tema, porque o Espírito Santo revelou algo a mim, o Senhor disse algo precioso para mim. Deus disse para mim que quem está debaixo de promessa, ele não precisa usar as suas armas, nem a sua própria força. A maior arma de quem tem promessa é a oração. Josafá, ele foi aflito por uma multidão de inimigos. Você conhece a história, eu não vou pregar. Mas a notícia que chega ao rei é que
ele está cercado. Inimigos de vários lugares estão oprimindo. Uma grande guerra nacional está sendo travada. Josafá, ele, como todo homem de carne e osso, ele teme, ele tem medo, porém ele consegue vencer o medo. Se tem uma coisa que faz com que nós venhamos ser bloqueados de avançar ou retroceder, se chama o medo. O medo é uma das armas mais poderosas de Satanás, de nossos inimigos. O inimigo, ele usa a afronta, ele usa a ameaça para causar o medo dentro de nós, e logo o medo, quando chega, faz com que nós venhamos ser travados, paralisados, bloqueados. Ora, o rei Josafá teve medo, porém eu aprendo muito com esse rei, porque quando ele tem a notícia, que é uma notícia negativa, não é favorável, Josafá, ele toma uma decisão junto ao seu reino. Ele decide que o povo jejue, e ele então aplica uma oração. Ele começa a orar e a jejuar, porque não há outra forma de vencermos os nossos inimigos se não for através da oração, através da nossa fé. E aonde está aqui, eu termino, que eu posso atribuir a transferência de riquezas? É interessante que Josafá tem muitos inimigos armados, todos bem armados, soldados de guerra, inimigos preparados para matar. Josafá ora, e nesse momento de crise nacional, é interessante que Deus nunca se cala. Deus usa até levita para profetizar. A Bíblia diz que um levita se levanta no meio dessa nação, vai até o rei e diz que nessa peleja eles não teriam que pelejar. Josafá, ele prossegue, ele agora coloca levitas, tangedores, na frente dessa batalha. E o que eu acho interessante é que na frente dessa guerra não foi soldados com espada, nem com lança, nem com escudo, mas a Bíblia diz que o Senhor, ele faz um mover no arraial dos inimigos, ao ponto que ao amanhecer, eu resumo, o único trabalho que eles tiveram de fazer foi de colher. Detalhe que tudo aquilo que eles vão colher são riquezas, objetos preciosos, bens materiais que eram de seus inimigos, mas eles não guerrearam, eles não pelejaram com armas, com lança, com espada, simplesmente oraram e jejuaram. E a Bíblia diz que naquele momento a ordem do Senhor é essa: somente adore. A adoração, logo aqui eu aprendo 3 armas poderosas contra nossos inimigos. Primeiro, no meio da nossa crise, não deixamos de jejuar. No meio da afronta, não paramos de orar. E quando o inimigo se apresenta diante de nós, adore. Olha para o teu irmão e diga: a sua adoração é a maior arma num campo de batalha. Alguém está entendendo isso? Se tem uma coisa que o diabo detesta, se tem uma coisa que Satanás detesta, é um crente que tem tudo para estar tribulado, ele tem tudo para estar afligido, as circunstâncias estão falando para ele parar, o inimigo está dizendo: vou te matar, e de repente o inimigo, quando encontra a posição desse crente, não encontra ele de pé, mas se humilhando. Se tem uma coisa que irrita o inferno, é uma igreja que adora. Aleluia. Por isso o Senhor diz: eu estou atrás dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quantos querem sair daqui hoje com uma resposta de Deus? Então coloque essa mão abençoada no ombro de alguém, ou aponte para alguém e diga: a sua adoração faz o céu
se mover ao seu favor. Alguém pode glorificar aqui nessa noite? Alguém veio adorar aqui nessa noite? Alguém pode adorar o nome do Senhor? Enquanto você adora o Senhor, Ele traz resposta para o teu problema. Alguém entende isso? Enquanto você adora o Senhor, Deus está indo na frente da tua peleja. Aí o rei Josafá vai ser usado por Deus, e ele vai atribuir ao povo, liberar uma palavra de fortalecimento espiritual. 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 20. Creia no teu Deus e estarás seguro. Não creia em arma, não creia em mais nada, somente confia no Senhor. Creia no teu Deus e estarás seguro. Creia nos profetas e prosperareis. É algo profético. Não se espante da onde é que vai chegar o recurso para sua mão. Isso é profético. Escute o que eu estou liberando. Se você crê que eu sou profeta, o recurso vai vir de um lugar inesperado, da onde você menos espera, e você não vai ter que fazer força. Deus vai alabará seminai jergnarai. Deus vai alabará shuriergnarai. Deus vai usar até o inimigo para entregar a bênção que Deus tem reservada para você. Deus tira da mão de quem tem para colocar na mão de quem tem promessa. Deus está transferindo. Se prepare esse ano. Eu estou debaixo de uma revelação de Deus. Essa campanha é debaixo de uma revelação do Senhor. Transferência de riqueza. Todos os despojos de valores, de riquezas. Eu estou ministrando para quem vai sair da crise, irmão. Não de mão vazia, mas de mão cheia, que vai ser um abençoador da obra. Se prepare, o teu dízimo será o maior da tua igreja. Você será o maior abençoador do reino. Você crê nisso, irmão? Vai ter que demorar 3 dias para catar tudo que Deus vai dar, irmão. Meu Deus, e tão grande que é. Você acredita nessa palavra? Então aplauda o nome do Senhor, irmão. Oh glória! Oh glória a Deus, irmão. Eu estou sentindo, eu estou todo arrepiado, irmão. Tem crente que não crê na palavra, né, irmão? Se tem uma coisa que eu confio é na palavra do Senhor, irmão. Eu estou ministrando aqui, Deus falando, me dando várias revelações, sabe? Descendo várias coisas aqui importantes aqui. Se prepare. Tem pessoas que estavam do seu lado que perderam uma grande oportunidade. Teve gente que te abandonou na hora que você mais precisou. Isso é só uma estratégia de Deus. Essas pessoas não estavam preparadas para ver o que Deus tem para fazer na tua vida. Elas iam ser pedra de tropeço, iam atrapalhar o agir de Deus. Porque tem pessoas que estão do seu lado, mas são pesos espirituais. Elas não estão preparadas, porque a promessa não está sobre elas, está sobre você. Aí Deus tira de perto quem atrapalha o cumprimento da profecia. Você já ouviu aquele ditado? Minha mãe falava muito isso. Antes só do que? Não está na Bíblia não. Capítulo 1 de Frank, versículo, né, da Dona Elma. Amém? Quem se mistura com porco, isso aí tudo eu escutei na infância, mas não, eu não aprendi, só aprendi depois. Amém, irmãos? Hoje a gente usa. Glória a Deus. Eu prefiro andar sozinho, irmãos. Na minha caminhada espiritual, muitas pessoas, por não nos conhecer, por andar não muito próximo, amém? Às vezes pela nossa postura, nos tem por soberbo, nos tem por arrogante, nos tem por uma pessoa prepotente. Porque nem sempre, olha para mim, o profeta ele é obrigado a ficar rindo.
Você que está ligado espiritualmente em batalha e guerra espiritual o tempo todo, geralmente você tem uma feição sisuda. Ainda mais eu que vim do tatame, né, irmão? Você já pensou? Um camarada sai da faixa preta de dentro do tatame e depois fica com aquela cara de bailarina. Não tem como, meu irmão, Deus vai usar cada um do seu jeito. Alguém está entendendo isso? Diga glória a Deus. O cara era comediante, o cara vai ficar rindo, irmão. O cara era lutador, o cara vai virar bailarina. Agora não tem como. Amém? Cada um de uma forma que Deus vai utilizar. Mas o Senhor, Ele vai usar. Amém? E Ele confunde a cabeça de quem pensa que tem. Amém? Deus vai levantar você nessa geração. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 24 e versículo de número 25. Nós estamos numa campanha, a 4ª semana, partindo para a última segunda-feira, com um tema proposto pelo Espírito Santo: transferência de riquezas. Algumas pessoas, quando eu postei na internet, não entenderam muito a revelação e já aderiram um evangelho que andam pregando somente prosperidade. Mas o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata, amém, irmãos? Olha para alguém que está perto de você e diga assim: você é filho do rei. Diga para alguém. Diga logo: você tem direito a heranças. Você crê nisso, irmão? Então, se você é filho do rei, você tem direito à herança do pai, amém? Nós temos esse direito. 2 Crônicas, capítulo 20. Irmãos, eu estou ministrando essa pequena palavra já de abertura, porque hoje eu não vou deixar de dar essa honra do nosso pastor pregar, irmão. Amém? Nós queremos ouvir hoje o pastor Cláudio ministrando a palavra do Senhor aqui, amém, queridos? Capítulo 20, versículo 24 e 25.